Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no Conexão Direta, e agora eu vou bater um papo com o Gilberto Pavone, lá de Sorocaba, no terraço de sua casa, confortavelmente instalado. Espero que não chova, hein, Giba? Tudo bem? Tudo bem. Não, mas tá ok aqui se chover. É Não coberto tem o terraço? problema. É coberto, é Ah, coberto. bom. Ah, bom. Mas a gente estava batendo um papo aqui antes de entrar no ar sobre o, o gravíssimo problema que está em tecnologia, ou seja, revista informação sobre tecnologia para o mercado de tecnologia, né? Pô, Giba, é uma incongruência isso, né, cara? Como é que o mercado de tecnologia não tem, aqui no Brasil pelo menos, não tem um mercado de informação sobre tecnologia decente, né? O que será que acontece, hein? O que a gente tava falando agora aqui, a hora que entrou no ar, né, que eu É a hora que tava entra no ar. falando. Esse pessoal de TI, as publicações de tecnologia TI, né? Bom, É, primeiro vamos colocar, a gente tinha conversado antes que a tecnologia evoluiu, né? Então a gente conhecia como informática, era o departamento de informática, a é, gente mesmo comprava coisas de informática, aí depois surgiu as redes, começaram a ligar tudo, aí surgiu a internet, aí teve uma grande mudança essa do que era informática para a internet, né? isso. E as áreas de tecnologia das empresas que já tinham se transformado, tinham virado áreas de TI, tinham obrigações a mais para gerenciar o negócio e tudo, elas tiveram alguma dificuldade já de virar de TI para a internet. As publicações de tecnologia, então, até hoje não entenderam o que é a Não, internet. Aí não entenderam como é que se fatura. O que é a internet até entenderam, eles não entenderam como que fatura com a internet. E aí exatamente. depois da internet veio a mobilidade. E aí elas entenderam menos ainda. E agora a gente já está caminhando para coisas como cloud, big data e tudo, e aí é todo mundo completamente perdido, né? O legal é É. que está todo mundo perdido, então... Bom, A então, não ser segundo algumas meu filho. startups, algumas empresas, algumas cabeças geniais sabem o que é isso, estão tirando o lucro disso tudo aí. Exatamente, exatamente. E é complicado, né? Porque você tem hoje aí jornalistas muito bons, desempregados, né? E jogados às traças aí, cavando frila, cavando. Você é um caso, por exemplo. Você é um excelente jornalista que você se vira nos 30 aí pra tirar o mês, né, cara? É job pra lá, job pra cá, frila e não sei o quê. Quer dizer, você lembra dos tempos da década de 90, por exemplo? Era uma beleza, né? Redações lotadas com 50, 60 jornalistas. Então, mas essas são as coisas que mudam, né? Mas assim, no meu caso, eu quase parei zero Pois é, com o trabalho de jornalista. é, Porque a gente fica falando de coisas que vão acontecer, de futuro e tudo, então realmente é fácil para mim, para você, para as pessoas enxergarem isso. Também uma das coisas que muda no mercado é a função de jornalista. é, E se você olhar friamente para o que é a função de jornalista, ela é muito substituível mesmo. Você é treinado na faculdade, no seu dia a dia do trabalho, para trabalhar num esquema taylorista, né? é, Fordista, né? Como se fosse como o Ford mudou as fábricas. Então tem uma pessoa na linha de montagem, tem uma pessoa que chega lá e coloca uma placa de ferro, a outra coloca o parafuso, a outra coloca a porca, o outro parafusa, né? Aperta. Então, e o jornalismo foi construído assim, né? O jornalismo não é uma atividade muito antiga no mundo, você pensa bem. sim, E ele tem muito dessa coisa industrial. E dependendo do cargo que você tem na redação, aliás, dependendo do cargo não, se você não é diretor para cima, você é plenamente substituível, né? Então é uma mão de obra que roda muito. Então, conhecendo essas coisas, você começa a direcionar um pouco a sua função. Hoje eu quase não faço jornalismo, faço muita coisa de publicidade, muita coisa de marketing de conteúdo, né? E alguns trabalhos que não tem muito a ver com jornalista. Eventualmente eu me apresento como jornalista porque também eu vou falar o quê, né? pois é. Se bem que eu coloquei, eu não lembro onde é que foi que eu coloquei, qual rede social aí, se vocês procurarem minha lá, tem um content motherfucker, é a minha função. Agora, o que. Que é traduzido alguma coisa assim como o bonzão do conteúdo. Exatamente.
Agora, por que estamos com essa conversa aqui? Que tem a ver com tecnologia? Eu quero colocar exatamente para você o seguinte: o mercado precisa de informação, né, cara? Sim, é o subsídio essencial hoje, é a riqueza do mundo hoje. Exato, é informação, né? Quer dizer, eu tenho ouvido de muito executivo do mercado, que falta conteúdo bom, né, em tecnologia. O que você vê é uma repetição de release na mídia, isso não agrega nada para quem precisa de informação, né, para quem lida com tecnologia no dia a dia. E o pessoal está indo buscar informação lá fora, pela internet. Sabe? Porque é muito mais dinâmico também o mercado. Vários segmentos de tecnologia que a gente sabe que são quentes, que estão acontecendo nesse momento, eles são mais fortes lá fora do que aqui, né? E por falta de... O problema do jornalismo de tecnologia é mais o problema do jornalismo em si, né? O jornalismo vem tendo dificuldade de faturamento desde a década de 70, né? A primeira vez que eu vi uma grande crise assim do jornalismo foi quando o USA Today ficou colorido. E os jornais não sabiam se lidavam com cor ou não, que até então o jornal era só preto e branco, letrinhas e tal. Aqui no Brasil, antigamente, a Gazeta Mercantil não publicava nem foto, era bico de pena. Bico de pena. Né? E demorou muito para mudar esse bico de pena também, para colocar foto. Então os jornais são meio lentos nessa transformação toda. E tem todas essas características assim. Com a internet as pessoas leem notícias digital. Eu mesmo leio pouco jornal físico. Leio notícias direto. Sim. Eu abro o computador, saio correndo pelo mundo com algumas notícias, alguma coisa que eu tenho na cabeça, ou saio vendo os principais jornais. E aí, a hora que eu vou ler o jornal brasileiro, as revistas brasileiras, não tem realmente muita coisa que procurar. Não. Mas, então, lá também as redações são mais fortes e o mercado está mais presente. É mais fácil você conseguir falar, por exemplo, das empresas que estão... Eu vi uma notícia, eu tinha até mandado o link no programa da semana passada, a gente acabou não comentando. Foi muito fácil achar, eu tinha uma ideia na cabeça, eu queria saber quais as empresas que tinham crescido na Bolsa, as ações que tinham crescido na Bolsa o ano passado, das startups de tecnologia nova, para saber qual exatamente as tendências que se aproximam agora de 2015 para frente. Tá. Nossa, eu não demorei 10 minutos para achar um estudo desse. Que coisa. Aqui no Brasil nem tem isso. Não tem. Primeiro que as empresas não são daqui, né? Não. Segundo que a Nasdaq não é aqui. Então, tudo isso dificulta muito achar. Você não tem como produzir informação quente ali naquele momento. Não, e se você produz esse tipo de informação, o que vai servir pro executivo brasileiro aqui de tecnologia? Não, então, você tem tendência? Você tem que exatamente explicar isso para ele. Ok, entramos em 2015, começo do ano, você quer saber para onde vai o mercado? Então o mercado vai para pagamentos móveis, vai para Big Data, vai para Analytics e outras formas de tratar a informação de uma forma geral para que ela impulsione o seu negócio. Isso. Ok, tá, blá, blá, blá. E aí, como é que você prova isso? Então vamos pegar a lista aqui das empresas que chegaram a 1 bilhão no ano passado de valor. Aí você pega essa lista, é exatamente isso. Porque o mercado acredita, as ações subiram porque as pessoas estão colocando dinheiro. Se elas colocam dinheiro é porque elas acreditam nessa tendência. Então, em vez de você ficar se preocupando qual que é o seu novo módulo que você vai instalar no ERP, ou qual o novo computador que você vai comprar e tudo, então vamos começar a se preocupar com esses novos caminhos da tecnologia, né? Então, essa transformação do fato em análise falta um pouco aqui no Brasil. Outra coisa que foi pouquíssimo analisada aqui é essa... talvez crise da IBM aí, que saiu uma notícia faz uns 15 dias aí que a IBM ia demitir 25%, 26% da força de trabalho no mundo. Isso corresponderia a mais de 100 mil pessoas. Saiu na Forbes isso com exclusividade, se eu não me engano, foi furo da Forbes.
E a IBM depois desmentiu isso, mas nos documentos da empresa do começo do ano fala que vai ter demissão. Então não vai ser exatamente 110 mil, vai ser 30 mil, 40 mil. De qualquer forma, mostra uma mudança ali, né? Qual que é a mudança exatamente que está acontecendo na IBM? Isso ninguém analisou aqui. Porque a IBM fez a curva certa na hora certa. Ela saiu do hardware para os serviços. Né? Final da década de 90, 2000 e tal, com o Gessner, com o presidente antigo que eles tinham. E aí? E aconteceu o quê? Então, se hoje a gente fala de serviços, que não adianta vender máquina, não adianta vender produto em pacote, você tem que vender serviços, o que está acontecendo com a IBM? Então, essa análise precisa ser feita. Provavelmente, aí só para não deixar o assunto voando, provavelmente no caso da IBM tem a ver com cloud, tá? Serviços é uma coisa e a curva da cloud, Big Data e tal é outra. Talvez a empresa tenha perdido... É lento. Você pega o Rogério Ked, por exemplo, que era presidente da IBM aqui, 43 anos, quando ele assumiu 42. O cara era CFO, ficou 2 anos no cargo e ele foi promovido para baixo, né? Ele foi para um cargo para baixo. Ele foi para um cargo que é completamente vice-presidente mundial de inovação, alguma coisa, eu não sei direito, alguma coisa, tá no Voight aí. Entendeu? O cara não rolou. Por quê? Porque a IBM aqui no Brasil não tá bem, né? Então, aí você pega a IBM desse jeito colocando um executivo na geladeira. Eu não vi essa notícia, mas vamos supor que é isso realmente que tem acontecido. Eu sei de outros casos. Teve entra no Voight aí que você vai ver depois. Teve outros casos aí na IBM que já saiu aí na notícia, no noticiário aí. A IBM coloca um executivo assim, ao mesmo tempo que tem uma empresa como a Microsoft, que é do mesmo tamanho, da mesma época ali, a gente pode fazer um comparativo, ela pegou o diretor de cloud para colocar como executivo principal. Pois é. Né? O Nardelli era o pessoal de cloud. De cloud, é outra visão. O presidente da Microsoft. Então você vê como o mercado está se transformando a partir disso daí. O jornalismo brasileiro tem falta um pouco essas coisas. Agora, no momento, de manhã eu estava lendo uma notícia da Bloomberg que fala como alguns preços de tecnologia baixaram, né? Sim. E aí você vê como é que o que a gente tem falado da informação é importante. Por que a informação é importante? Eu estava vendo lá, o PC, por exemplo, o computador de mesa, comparado com a década de 80, ele baixou 99,9% o preço. Exatamente. É ridículo. Isso, que absurdo. É ridículo. Não vai longe, quer ver? Em 84, um computador da IBM com 5 MB de disco. 83, 5 MB de disco, 512 de RAM, custava $7.500. Eu lembro que para década de 80, aí eu comecei a tentar lembrar, década de 80, deixa eu tentar me localizar, que era a gente conviveu a década de 80 com a nossa juventude, ou jovem adulto, ou adolescência, né? Então exatamente, não é tão complicado assim. Para os outros, não, né? O pessoal mais novo, mais jovem, são 35 anos atrás. Imagina. Olha, né, já é bastante tempo. E eu tentava lembrar quem na década de 80 eu conhecia que tinha um computador. Cara, eu não consegui lembrar. Eu sei que tinha computador em uma outra empresa que eu tinha contato, e mesmo assim era um computador na sala de alguém. Fora o CPD e tal, computador mesmo, PC, XT. Então, eu tinha empresa nessa época, né? E não tinha rede, o computador era isolado. Eu tô lembrando uma coisa agora. Era põe disquete, tira disquete, põe disquete. Tinha programa comum que hoje a gente pega de graça na internet, pela cloud, e faz um monte de coisa, e é super fácil da gente usar. A gente usa até no aparelhinho, no smartphone pequenininho, mas tinha programa que a gente tinha 3, 4 discos para estar colocando pro treco funcionar. Você estava fazendo lá, desenhando, escrevendo alguma coisa, aí aparecia, coloque o disco 2, aí você tirava um disco que era assim. Eu vou trazer, semana que vem, os disquetes que eu tenho. E a gente achava o máximo isso, Achava. Né? Eu tava lembrando que, você falou agora, eu lembrei, falou da década de 80. Eu lembro tão bem disso, tinha empresa, minha família tinha empresa, né? Tinha uma indústria. E eu lembro que eu recebi um cara, eu trabalhava lá nela já em 82, 83,
Eu lembro que eu recebi um cara, o cara foi vender consórcio de um microtec, consórcio de computador. Eu comprei o consórcio. Eu comprei o consórcio, cara. Ficava todo mês achando que ia ser sorteado. O primeiro amigo meu que teve computador, ele era um físico, ele trabalhava no laboratório óptico da USP. É. E ele economizou muito, ele deixou de comprar um carro novo para comprar um computador. Um PC. XT, né? Aliás, ele deixou de comprar um carro e uma série de lentes que ele estava construindo um telescópio na época para comprar um computador. Pois é, é louco, né? E então, essas coisas mudam. Por isso que hoje a gente fala informação. Por que a informação é valiosa? Porque o aparelho em si não vale nada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a notícia, porque tem eu quero pegar o dado certo do software também. É. O software barateou muito. Nossa, lembra que eu te falei que uma licença de Lotus custava $2.000, pô? Essa notícia é bem interessante. Depois passar para o pessoal, tem também um comparativo do preço da TV, aí pega com as séries, né? Na época das séries. Então, na época é que isso daqui é uma soap opera, né? É a novela nossa, né? All My Children, eu não conheço, mas fez muito sucesso na época. Mas na época do Magnum, a TV custava um preço, e na época do House of Cards custa 10 vezes mais barato. Tá aqui no gráfico, depois de vocês verem. O preço do software. É um infográfico. De uma forma, já achei aqui, de uma forma geral, o custo dos programas de computador, dos softwares hoje, é 0,7% do que era na década de 80. Originalmente, né? 0,7%. Sem contar que muito é free, né? Muito é free. É grátis. Muito software que você pagava uma bomba na década de 80, hoje é de graça. E softwares bons aí, editores de texto fantásticos. Tem! O Photoshop, você entra no Photoshop online, na década de 80 você contava nos dedos do Lula quem tinha Photoshop. Não tinha, cara, não tinha. É impressionante, custava uma fortuna. Hoje custa uma fortuna. Você pega o AutoCAD, por exemplo, ainda hoje custa uma fortuna. Pois é, esse sistema CAD-CAM aí eu não sei não trabalho com ele exatamente, mas se bobear tem também alguma coisa... Tem, online? Fria e alguma coisa grátis aí. Acho que para projetos simples deve ter, sim. Coisa, sem contar a melhora, né, que tem, assim, o outro dado aqui é câmera. A câmera tá 75% mais barata, sem contar o que evoluiu, né? Pois é, imagina. Hoje todo mundo tem câmera, né? É tão grande o número de pessoas com câmera que elas não sabem nem o que fotografar mais, né? Não. Tinha o ano retrasado, eu vi um estudo fantástico de como as fotos fantásticas que a gente curtia, colocava na parede, a gente tinha uma relação com o dom de fotografar assim diferente, a gente via as poucas fotos que tinham realmente mostravam um talento, e de uns anos para cá o que você mais vê aí é foto de pé. A pessoa tá na praia, tira foto do pé, tá na piscina, tira foto do pé, tá tomando cerveja, tira foto do pé. Que raio que é que as pessoas adoram o pé, mas... Pois não sei. Não sei, irmão, você tem essas... a gente ri tudo, essas noções assim das coisas, mas você vê que o pau de selfie, por exemplo, é um produto de sucesso baseado no barateamento de câmeras. Exatamente. E nesse comportamento absurdo das pessoas não saberem tirar foto. Elas não sabem tirar foto, você eleva o ângulo da máquina um pouquinho, você tira uma baita foto. Exatamente. Por que você não teve essa ideia genial no seu produto? Por que você não fez um produto pau de selfie? Pois Por que seu produto não virou um pau de selfie? Alguma coisa que facilite a vida das pessoas de acordo com o que você acha que elas estão fazendo de imbecil, que na verdade não é, elas estão mostrando uma demanda que não está sendo atendida. Por que você não fez um pau de selfie do seu produto? Então, eu tenho uma coluna, abri uma coluna lá no Voit minha de inovação, né? E eu falo exatamente uma coisa parecida com isso. Quer dizer, eu faço a comparação entre inovação e invenção,
né? O que é inovação, o que é invenção, porque se confundem, né? As pessoas confundem um pouco, né? Elas acham que inovação tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, com ciência. Não, isso é outra coisa. É outra coisa. Tá aqui, você pega meia dúzia de coisas que existem, então, vezes, e... Tanto é que eu falo o seguinte, eu falo o seguinte, a inovação obrigatoriamente vai nascer de uma invenção. Agora, uma invenção não pode nascer também uma invenção de uma inovação, né? Mas não é obrigatório. O contrário é. Aí eu cito o seguinte exemplo. Falei, olha, você quer um exemplo de invenção que nasceu de uma inovação? O pau de selfie. O pau de selfie é uma invenção que nasceu de uma inovação, que é o smartphone. Isso. A gente discutiu isso lá para trás. O drone também. O sucesso do drone tem a ver com a mobilidade, a facilidade de você controlar o aparelho no seu tablet, no seu smartphone, fez esse mercado crescer, além do preço caindo. Exatamente. Eu estava vendo uma matéria no New York Times outro dia que estava apontando para um possível novo mercado em expansão, que é os sensores de calor. Sim. E aí o texto todo explicava o seguinte, que os sensores de calor por muito tempo eles foram muito caros e as únicas indústrias que conseguiam usar isso, que sabiam como usar isso, era a indústria armamentista. Então você só tinha isso, o exército usando. Sim. Nos últimos 5 anos o preço caiu. Despencou absurdamente. Então os fabricantes de sensores começaram a colocar isso no mercado, a verificar, né, alguns mercados para colocar, mas de uma forma geral jogando no ventilador. Galera, tá barato, se vira aí, faz alguma coisa. E aí começou a crescer nos Estados Unidos uma nova oferta de serviços do pessoal que verifica a casa, porque as casas lá são diferentes daqui, né? Lá é muita casa de madeira em steel frame ou wood frame, né? São tiras assim de madeira ou de aço, que aí você vai colocando chapas, né? Vai construir todo assim, e por fora também é uma cobertura também que às vezes é plástico, às vezes é madeira e tal, não é de tijolo e cimento como é aqui. Sim. E com isso, não é difícil você ter infiltração de ar nas casas, vazamento, né? E é muito difícil descobrir isso. E aí esse pessoal montou uma indústria nova de consultores de vazamento, assim. Então eles estão pegando as câmeras com sensores de calor, que é aquelas que aparecem aquelas imagens coloridas, vermelho, verde, branco, né? E eles vão procurando a variação de calor nas casas. Na variação de calor, eles sabem onde é que tem o vazamento e ali eles vendem o serviço deles. Entendi. Olha que coisa. Então, sempre acontece isso com tecnologia. É uma coisa muito usada por uma indústria, e aí você tem que ter na cabeça quem são esses setores, que geralmente são os early adopters. É sempre a mesma coisa. Banco, telecom, indústria armamentista. E utilities de governo de uma forma geral, às vezes, geralmente utilities, né? Energia elétrica, energia nuclear, o transporte, às vezes tem muito dentro do governo, mas geralmente é banco, telecom e indústria armamentista, exército. Exatamente. Vem de lá. Banco de dados vem de lá, computador vem de lá, tudo que a gente conhece veio de lá. Drone veio de lá. Exatamente. Tá bom. Então, aí você vê ali onde é que está. Quando aquilo barateia, sai daquele setor e começa a ir para outros, você vê que ali tem uma curva de uso em crescimento. Aquilo lá pode ser uma tendência para qualquer outro tipo de empresa. Exatamente. Bom, nosso tempo já foi, cara. Foi rapidinho hoje, hein? Pois é. E aí é o seguinte... Dá uma entrada no Voit lá depois, dá uma olhada lá, que quero falar com você depois, tá? Beleza. Voit com BR. E obrigado por mais essa semana aqui. Falou, Guido. Falou, tchau. Gente. Tchau. Vou curtir meu sol aqui. Falou. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui, é vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube, assina o canal. É youtube.com/canal Vida Moderna. Passa no Face, curte a página, facebook.com/canal Vida Moderna, e o Twitter é o twitter.com/canal V Moderna ou simplesmente @VModerna. Tchau!